Vamos lá então, retomando os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos para o terceiro item, na verdade o terceiro tema desse capítulo, o sacrifício mais agradável a Deus. É a partir do item número 7 que nós vamos estudar. Antes eu só queria dar um avisinho para vocês aqui, um recadinho. Ontem, no dia 13, no jornal da Bandeirantes, Jornal da Band, eles iniciaram uma série de reportagens intitulada A Cura pela Fé. E ontem à noite, na primeira reportagem, tratou exatamente de cirurgias espirituais, tratamentos espirituais. E a reportagem foi gravada aqui em São Paulo, no Centro Espírita Perseverança, que é uma grande instituição que tem aqui, que faz um trabalho tanto de psicografias. Muitas pessoas aqui em São Paulo e nas regiões próximas, quando desejam obter alguma comunicação de um familiar, um amigo desencarnado, recorre a essa instituição. E eles também têm esse departamento de tratamentos espirituais. Então, muito grande, para quem quiser ver a reportagem, dá uma chegadinha lá no nosso Facebook, lá do espiritismo.net, ou então no nosso grupo lá da JDE, ou então, para quem quiser ver direto também, está aqui nesse link. Depois, naturalmente, vocês assistem, né, depois do nosso estudo. Está aqui, ó, esse link aqui. É só vocês copiarem, depois guarda aí no final. Vocês acessam, tem lá o texto e tem também um vídeo falando sobre, mostrando o centro, mostrando de que forma que o tratamento acontece, depoimentos de pessoas que já tiveram, né? E nos próximos episódios, eles vão falar também sobre aquilo que entendem como milagres, né? Pela cura, aliás, a cura pelos milagres, de outras religiões também, né? Então eles mostraram o budismo, mostraram no catolicismo, nas igrejas evangélicas, no umbandismo, fizeram um pequeno flash sobre cada religião e depois fizeram uma reportagem de mais ou menos uns 6, 7 minutos abordando as curas espirituais em casas espíritas. Muito interessante. A instituição, ela tem como direção espiritual, responsável pela direção espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes, e ela é uma instituição que é simplesmente monstruosa, de tamanho aqui em São Paulo, né? Então nós temos aqui o Centro Espírita Perseverança, temos também a Fundação Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, também é outra instituição de grande porte aqui em São Paulo, né? E tantas outras também que participam desse tipo de trabalho. Então, para quem depois quiser conhecer um pouquinho mais, está aí a indicação para vocês. Mas vamos lá então para o nosso estudo de hoje. Então, mais uma vez, quem quiser depois, essa reportagem já se encontra lá no nosso Facebook, depois, se quiserem assistir ou repassar para alguém, né? Então está ali feito o registro. Muito bem, vamos lá. O nosso tema de hoje, então, vai tratar, deixa eu só preparar aqui direitinho, vai tratar então desse tema, o sacrifício mais agradável a Deus. Kardec separou para nós, aqui para a introdução dessa sessão, uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Ele diz assim: portanto, se está fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrará aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Essa passagem nos leva a uma reflexão profunda da nossa relação com Deus, da nossa relação com o mundo espiritual e da forma como nós nos relacionamos com o mundo espiritual e também com Deus. Quando nós vemos essa passagem que Mateus relata para nós aqui a respeito de Jesus, no momento em que vai se fazer
uma oferta, e aqui Kardec, nos seus comentários, lembra que era uma prática comum entre os judeus fazerem oferendas em altares, da mesma forma que nós vemos descritas lá no Antigo Testamento, né, desde Abraão, desde Adão e Eva, né, no comecinho ali, lá na mitologia hebraica, quando fala das oferendas que se fazem, ou que se faziam para agradar a Deus. Isso fez parte, e continua ainda fazendo parte, das tradições judaicas, tanto que nós temos ali as mesas que são oferecidas, nós mesmos, como cristãos, temos esse hábito também de, por exemplo, na época de Natal, fazermos oferendas, embora não seja uma oferenda não mais dedicada a Jesus, que é o aniversariante do Natal, mas nós fazemos a nossa mesa bem preparada, bem enfeitada, que representa exatamente essa celebração, né? Então, da mesma forma acontece com o ovo de Páscoa, que também não deixa de ser um simbolismo que representa essa oferenda. Então, era uma tradição naquela época. Então, o que se observava, e que se observa hoje ainda, e é importante nós fazermos essa reflexão, é que nós continuamos ainda tendo o mesmo comportamento, mas que não trazemos essa pureza do coração, de não termos ali o sentimento de amor que vai se depurando com o passar do tempo, que esse sentimento inclusive, que acaba sendo obscurecido pelos ressentimentos, pelos atritos, pelas inimizades que nós criamos. E isso falando de modo superficial, porque nós temos relações que se tornam extremamente doentias pelo ódio, pelo tipo de sentimento que acaba sendo nutrido entre as pessoas, sejam elas pessoas próximas, o que acaba se tornando mais grave ainda, né? Isso porque nós lembramos sempre que as famílias se formam pela necessidade dos espíritos que a compõem, e se por acaso existe uma relação problemática, não apenas por aquilo que trazem, mas por aquilo que mantém na atualidade, nós vemos então que os espíritos continuam comprometidos entre si, não mais pelo sentimento de fraternidade, mas ainda pelo sentimento de inimizade, de antipatia, que acabaram durante muito tempo cultivando entre si. Então, quando nós fazemos as nossas celebrações, quando nós fazemos as nossas oferendas, quando nós direcionamos as nossas preces, é importante nós pensarmos na qualidade dessas preces. Ao estudarmos sobre esse tema, preces, e nós teremos um capítulo especial aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 27 ou 28, deixa eu ver aqui, para poder ter certeza, para passar para vocês a informação correta. Vamos lá. Capítulo 28. Então, quando nós falamos sobre as nossas preces, nós lembramos sempre que a verdadeira prece é aquela prece que brota do coração, é aquela prece sincera. Tudo isso nós aprendemos em tantos livros, tantos textos, tantas instruções que nós recebemos. Mas nós pensamos naquilo que sai do nosso coração, mas não pensamos como está o nosso coração. Porque, na verdade, essa depuração, que é necessária para todos nós, ela vem através da mudança de atitudes, da mudança de pensamento. E aquilo que acaba trazendo para nós maiores conflitos nessa ação da prece é exatamente os sentimentos negativos que acabam ficando presentes, que se encontram presentes dentro de nós e que muitas vezes nós não valorizamos. Porque o grande problema que nós encontramos na nossa vida, nesse nosso atual estágio, é exatamente a banalização daquilo que é tão importante e tão grave para todos nós. Dentro de casa, numa relação mais próxima com as pessoas, ou mesmo numa relação social, seja ela qual for, é muito comum nós fazermos um comentário negativo, nós soltarmos um palavrão, fazemos uma crítica agressiva, ou mesmo
praticarmos uma agressão. E isso se tornou tão comum na nossa rotina que nós não percebemos mais a gravidade disso tudo. E é importante que nós utilizemos aquela referência que eu trouxe para vocês em outras oportunidades, quando nós falamos sobre a qualidade do nosso pensamento. E aí então nós tínhamos dado como exemplo o odor do pensamento. Qual é o cheiro do nosso pensamento? Aquilo que nós pensamos, se exalasse um determinado tipo de odor, qual seria? Seria perfumado com rosas? Ou seria fétido com aquela matéria apodrecida? Vai depender daquilo que nós temos em cada um dos nossos momentos. Então, temos aquele momento mais tranquilo, em que tudo parece bom, tudo parece calmo. Mas temos aqueles momentos mais tumultuados, em que certamente exalaríamos ali um odor muito fétido, intoxicante, asfixiante, diga-se de passagem. Então, nesse nosso cotidiano, a qualidade dos nossos pensamentos se tornaram de baixa qualidade. Não é? Ela acabou se tornando algo negativo, mas é um negativo tão comum para todos nós, que nós já não nos incomodamos com aquilo que acontece à nossa volta. As pessoas comentam, as pessoas xingam, as pessoas falam. Nós não ficamos mais surpresos, não ficamos mais chocados, não ficamos mais constrangidos, não ficamos mais arrependidos por aquilo que fazemos, simplesmente porque isso faz parte da nossa rotina. É mais ou menos como se nós pudéssemos dizer que essa se tornou a lei da selva, numa selva que nós vivemos. Então nós não conseguimos nos desprender desse tipo de comportamento porque ele se tornou um hábito. E se tornando um hábito, ele acabou se tornando então aquilo que nós falamos inicialmente sobre a banalização. Se tornou tão banal fazer tudo isso, se tornou tão banal o comportamento de imoralidade, de agressividade, de corrupção, de violência. Nós ligamos a televisão para assistir a um programa, um telejornal, e aí então vemos ali, pessoa morreu, pessoa foi assassinada, acidente aconteceu, e nós vamos então ali, às vezes com um prato no colo, né? Para quem gosta de sentar naquele sofá, coloca a almofada no colo, coloca aquele pano de louça e vamos comer em frente à televisão. Né? Um hábito muito comum para todos nós. E aí então a gente vai comendo, saboreando a nossa comida, vendo comentários de assassinatos, tragédias, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Só que não é natural do mundo. Nós nos habituamos a isso. E quando nós falamos nesse processo de reforma íntima, a reforma que é tratada para nós, que é trazida para nós pelos espíritos, ela diz respeito exatamente a quebrar tudo, arrancar tudo e reconstruir. Muitas vezes uma reforma não basta. É preciso fazer uma demolição para depois fazer uma reconstrução. Porque nós estamos numa condição, nesse processo de transformação, exigindo de nós uma transformação severa. Mas nós estamos muitas vezes assim, sem pressa, com calma, depois a gente faz. Eu li num livro que o mundo espiritual é muito interessante, que o mundo espiritual é muito bacana. Então quando eu chegar do outro lado eu vou me encontrar e lá vou me tornar uma pessoa melhor. Muitas vezes, que quase nasceu de novo. Aliás, esse é um simbolismo que o batismo tem para as religiões que utilizam esse sacramento na sua rotina religiosa. Quando nós vemos, por exemplo, que no momento em que a pessoa se batiza, é aquele momento em que ela aceita essa transformação. Para nós, que somos espíritas, basta que nós tomemos a iniciativa e tomemos consciência da necessidade. Isso para nós já é o início de uma mudança. Mas para muitos há a necessidade desse marco simbólico para dizer que a partir daquele momento a pessoa começa então a se regenerar. É um batismo de consciência, aquele autobatismo, né? Então, para nós é o início dessa mudança. Só que muitas vezes o desejo de nos transformarmos não é suficiente. Porque desejo não significa ação, não significa atitude. O desejo, sem dúvida, é o início, é o primeiro passo, mas depois vem o grande trabalho. É como se eu dissesse, eu tenho vontade de reformar minha casa. Muito bem, mas aí você continua morando na mesma casa, do mesmo jeito.
Algumas vezes você vai dizer, eu desejo reformar minha casa, mas eu não tenho condições porque eu não tenho recursos. Mas isso não significa que a casa tem que ficar suja. Muitas vezes a casa pode ter a necessidade de algumas reformas, algumas mudanças, mas não significa que justifique a sujeira que fica acumulada dentro dela. Então é importante a gente pensar nisso também, né? Pois é, Fernando, todo mundo tem esse desejo, mas é um desejo muitas vezes simplesmente pela necessidade que nós temos. Mas não significa necessariamente a mudança, a ação propriamente dita. Mas então nós falávamos sobre a questão da nossa relação com o mundo espiritual, da nossa relação com Deus. Quando nós temos aqui então no Evangelho de Mateus essa passagem, para deixar diante do altar a oferta, deixar diante do altar não significa colocar sobre o altar. Significa coloca do lado, deixa ali esperando, sai, resolve os seus problemas, volta e aí então você faz a sua oferta. Você faz a sua oferenda. Porque do contrário, quando a gente faz aquela oferenda, mas traz o coração, como se diz dentro dessa linguagem evangélica, traz o coração maculado pelos ressentimentos, pelo ódio, pela mágoa, pela crítica, por todas as impurezas morais que nós já conhecemos, essa oferta ela consiste apenas numa atitude exterior. Ela não representa aquilo que nós trazemos dentro de nós. Porque se nós entendemos que Deus representa o amor na sua máxima expressão, nós só podemos nos conectar com Ele através do sentimento dentro de nós, na máxima expressão, dentro daquilo que é possível. Então, se nós temos aquela atitude exterior, numa prece, me ajoelhei, eu fiz a prece, ou então, como eu falei para vocês, naqueles momentos religiosos, naqueles eventos religiosos que nós espíritas também compartilhamos, no caso como eu comentei com vocês, Natal, quem não ganhou ovo de Páscoa no Natal, ou quem não teve vontade de ganhar um ovo de Páscoa no Natal, ou quem não comeu bacalhau na Semana Santa, ou quem não comemora o Natal, por exemplo. Então nós temos ali vários momentos religiosos que são, na verdade, embora hoje sejam vistos como eventos materializados, eventos materiais, porque hoje nós celebramos através da matéria, através dos presentes, através da ceia, através da frequência a um determinado ambiente, a mesma coisa, num ambiente religioso. Então, nós materializamos uma celebração que deveria ser espiritual. Mas até aí tudo bem, nós temos a necessidade ainda de materializar a nossa fé. Se nós não fizermos aquele gesto, não tivermos aquela atitude, não praticarmos aquele simbolismo, é como se faltasse alguma coisa dentro de nós. Até aí não tem nenhum problema. O problema é que, pelo fato de nós termos ainda esses sentimentos que acabam atingindo o nosso coração, atingindo os nossos sentimentos mais puros, mais verdadeiros, essas atitudes continuam sendo apenas exteriores. Quantas vezes nós vemos aquelas histórias, ou mesmo nós já vivenciamos isso, porque é muito comum a gente ver, por exemplo, em época de Natal, aquele sentimento depressivo que atinge muitas pessoas. Por que isso tudo? Porque muitas vezes elas não têm, dentro do seu círculo de amigos, do seu círculo familiar, aqueles que podem compartilhar esses sentimentos sinceros. Ou muitas vezes ela se vê obrigada a ter uma atitude junto a outras pessoas que muitas vezes ela não sente aquilo. Então ela tem aquele abraço dizendo Feliz Natal para você. Mas que no fundo existe uma antipatia, existe uma mágoa, existe um ressentimento, que perdura durante o ano todo. E chega no fim do ano, então, elas se veem obrigadas, ou até mesmo têm vontade de fazer isso, porque nós não podemos descartar a sinceridade desse momento, mas é importante nós lembrarmos que para que eu possa chegar no Natal e dizer com verdade, com sinceridade para alguém que eu desejo realmente que ela seja feliz nessa celebração do aniversário de Jesus, é importante que durante o ano todo eu vá me depurando para chegar naquele momento e fazer isso. É como se eu tivesse a necessidade de tomar um banho antes de um ritual. Nesse caso, é a necessidade de eu ter uma depuração interior antes de
irradiar esse sentimento de desejo, de felicidade para aquela pessoa. Então nós temos que fazer isso constantemente, né? A Mazilda lembrou ali, né? Ser obrigado a ir à festa que não gosta. Então muitas vezes é assim, e se não gosta de uma festa, a pergunta é por que não gosta? Porque pelo que a festa representa, ou pelas pessoas que estão ali, ou porque você é obrigado a fazer alguma coisa. Mas enfim, eu estou trazendo para vocês essa ideia do Natal, ou essa ideia da Páscoa, ou essa ideia da Semana Santa de um modo geral, só para a gente poder lembrar que esses momentos são momentos para nós que têm uma grande relevância espiritual. Mas nós só conseguiremos, de fato, entrar em sintonia com esse momento especial se nós estivermos depurados dentro de nós, tirando, tanto quanto possível, porque não adianta a gente esperar que todo mundo vai se tornar puro de uma hora para outra depois que nós fecharmos o nosso estudo. Mas é importante que nós tomemos essa consciência para começarmos a fazer essa reforma. Começar primeiro a tirar aquilo que é o grosso, tirar aquilo que é o mais problemático para nós. No caso de uma reforma, a primeira coisa que nós temos que fazer é começar a tirar aquilo que existe de entulho, aquilo que mais atrapalha, aquilo que é mais problemático. A gente vai tirando o grosso, tira os pedaços de pedra, tira ali a sujeira, a sucata, depois a gente vai limpando aquilo que é o grosso, e depois vai deixando a casa limpinha. Vai deixando a casa no seu estado perfeito, impecável, tudo lubrificado, tudo certinho. Só que antes de chegar nesse estágio, precisamos fazer essa reforma. E o que nós temos que lembrar é que todo esse entulho que foi sendo gerado, que foi sendo acumulado, esse lixo que foi sendo acumulado dentro de nós, ele vem durante muito tempo. E quando eu falo muito tempo, nós somos espíritos que temos ali tantas e tantas encarnações que nós vivíamos apenas em torno das nossas necessidades imediatas. E em vista disso, nós muitas vezes atropelávamos, ultrapassávamos, machucávamos pessoas durante a nossa trajetória para alcançarmos aquilo que nós precisávamos. Então hoje, nessa nossa encarnação, para a maioria de nós, foi o início dessa mudança. Então nós estamos tirando aquilo que é mais grosso, aquilo que é mais problemático. E esse mais grosso começa pelo quê? É o que nós temos que analisar. Basta a gente pensar, fazer aquela nossa revista interior. A gente vai ler aqui um trechinho daquilo que Santo Agostinho escreveu para nós, sobre conhece-te a ti mesmo. E aí então nós vamos pensar, qual é o maior problema que eu tenho na minha vida hoje, para que eu possa encontrar essa paz que eu tanto desejo. Se eu pudesse pensar num estado paradisíaco mental, de poder deitar todos os dias, de ter um dia feliz, de poder sorrir o tempo todo, de olhar para as pessoas, não ter o que criticar e não ser criticado por nada. Imaginemos aquele mundo mental perfeito, em que todos se amam, em que tudo é bonito, tudo é maravilhoso. O que falta para nós alcançarmos esse estado? E a gente então começa a ter na nossa mente a imagem de pessoas que ou nos afetaram de alguma forma, ou foram afetadas por nós de alguma forma, alguns problemas que nós vivemos, problemas íntimos, de atitudes, de condutas, de vícios mentais, de arrependimentos, enfim, a gente começa então a revirar o nosso armário. Abre então aquele grande baú e começa a tirar tudo para fora e começa a procurar aquilo que pode ser guardado e que deve ser tirado. Só que muitas dessas quinquilharias que nós guardamos, elas não podem simplesmente serem jogadas fora. Muitas delas têm que ser resolvidas. E aí entra a grande questão. Resolvidas dentro de nós mesmos inicialmente, nos perdoando por aquilo que nós fizemos, perdoando aqueles que nos afetaram, ou começando a tomar coragem para poder ir ao encontro daqueles que foram afetados por nós. São três situações muito complicadas. Parecem simples, parecem simplesmente pela vontade, mas nós temos dentro de nós algumas virtudes ou alguns elementos que dificultam essa nossa relação. O orgulho é o principal dela. Como é que nós vamos nos rebaixar nessa condição, correndo o risco de sermos constrangidos, de sermos humilhados por aqueles que são os nossos desafetos?
Então, quando a gente começa a pensar, nossa razão chega a essa conclusão da necessidade desse ajuste, dessa reconciliação. Porém, o que nós observamos é o quê? Que muitas vezes o nosso orgulho acaba nos impedindo. E nesse impedimento é exatamente ali que nós encontramos a dificuldade. Então começamos por aqui. Nesse nosso processo de autoconhecimento e de transformação. Eu vou ler para vocês aqui uma passagem não, exatamente essa questão que Santo Agostinho trouxe para nós, aqui na clássica questão 919, porque ele é o primeiro passo importante para começarmos essa mudança. Então é no capítulo 12, lá da terceira parte das leis morais, falando sobre a perfeição moral. Então no item número 5, no último item desse capítulo, nós temos conhecimento de si mesmo. No item 919, na questão 919, Kardec pergunta: qual é o meio mais prático e eficaz de se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Então aqui essa pergunta de Kardec ela é muito importante, porque ela fala para nós da necessidade de nós nos transformarmos. Então nós falamos assim, bom, eu quero me transformar. E ali começamos então a analisar, traçar aqui o nosso roteiro, fazer o nosso planejamento e tudo mais. Só que o que nós nos esquecemos é exatamente da força contrária. Porque tem aquela força que nos motiva, mas também tem aquela força que se opõe. Que são exatamente as situações do nosso dia a dia, as nossas próprias dificuldades. Então não basta apenas nós começarmos a andar para frente. É importante andar para frente, começando então a quebrar aquela barreira que nos impede de avançar. Sejam elas barreiras íntimas, sejam elas barreiras do meio onde nós vivemos. E aí quando se fala da perfeição moral, a gente lembra nesse mesmo capítulo, se eu não me engano, quando se fala sobre os vícios. Que é quando os espíritos dizem para Kardec que não existe arrastamento irresistível. Que muitas vezes alguém quer deixar de usar droga, como foi o caso daquele caso dos vícios químicos que Kardec relatou, que ele quer deixar de usar, mas muitas vezes ele não tem força para isso, e muitas vezes o ambiente onde ele está não permite que ele faça isso. Porque ele é constantemente assediado, seja entre os encarnados, seja entre os desencarnados. Então, primeiro, o que nós podemos fazer para melhorar nessa vida? E segundo, e tão importante quanto, resistir ao arrastamento que nos impede de avançar. Então são duas forças que nós precisamos trabalhar. Aquela que nos leva e aquela que nos impede. E nós temos que, nesse caso, aceitar a primeira e quebrar a segunda. Os espíritos, o Santo Agostinho disse então: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma passagem, né, daquela frase que se encontrava lá no portal de Delfos, na Grécia, quando foi escrito: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os segredos dos deuses e do universo. Então essa passagem é importante, né? Ainda existem muitas questões quem foi o autor dessa passagem, mas mesmo assim ela é importante, porque mostra para nós que conhecendo a nós mesmos, nós começamos a conhecer o segredo de todo o universo. Então, na verdade, é uma questão de reciprocidade, é aquilo que nós oferecemos e aquilo que nós recebemos. Conforme nós nos espelhamos naquilo que existe no Antigo Testamento, lá no início, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, na verdade, nós, inicialmente, trazemos para nós os caracteres de Deus, que, claro, não são caracteres na sua perfeição absoluta, mas é na perfeição relativa que nós conseguimos atingir. E ao mesmo tempo que nós absorvemos, nós vamos também oferecendo para o universo, dando a nossa contribuição para a nossa mudança pessoal, para a mudança do ambiente à nossa volta, para a mudança do mundo em que nós vivemos e, por consequência, a mudança do próprio universo. Embora essa seja uma dimensão que nós ainda não conseguimos absorver. Mas vamos lá. Conhece a ti mesmo. Kardec, então,
não satisfeito com essa resposta, colocou então na questão 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual é o meio de chegar a isso? Então, claro que Kardec não podia deixar por menos, porque é muito fácil falar assim, não, conhece-te a ti mesmo e você vai se dar bem. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma terapia, eu tenho que me olhar no espelho, eu tenho que fazer ali uma catarse para poder me autoanalisar. Qual é o meio exatamente para eu poder fazer isso de modo prático? De um modo eficaz, para que eu possa realmente alcançar essa mudança. E aí então Santo Agostinho deu um exemplo pessoal. Como a gente lembra sempre, os espíritos não trazem para nós uma lei definitiva. Eles trazem para nós aconselhamentos. Eles trazem para nós instruções, esclarecimentos. E esse exemplo aqui, essa resposta 919, é uma clássica resposta disso. É uma clássica resposta a esse respeito, porque mostra exatamente que os espíritos, junto a Kardec, traziam suas contribuições pessoais. E cabia a ele, Kardec, na condição de codificador, unificar essas respostas e fazer com que elas se tornassem claras e, ao mesmo tempo, universais, no caso. Por que isso tudo? Porque todos os espíritos dariam suas opiniões. Se nós perguntássemos aqui para Santo Agostinho, qual é o meio eficaz de alcançar essa mudança? Ele certamente daria, como deu, o depoimento dele a esse respeito. Se nós perguntássemos a Dr. Bezerra de Menezes, qual é o meio mais eficaz de alcançar essa transformação? Se nós perguntássemos a Emmanuel, se nós perguntássemos a tantos outros espíritos que se mostraram com grande sabedoria para nós através das comunicações e dos trabalhos, cada um daria o seu próprio depoimento. Então nós temos esse exemplo que Kardec trouxe para nós como sendo uma referência. Mas essa referência vai ser adaptada à nossa condição, à nossa capacidade. Porque na verdade Santo Agostinho, quando trouxe essa resposta para nós, fazer como eu fazia, quando vivi na Terra, foi o que ele começou a dizer aqui. Quer dizer, como é que nós vamos fazer o que ele fez, sendo que ele estava num nível mais avançado que o nosso? Nós temos então que fazer uma adaptação e tentar começar essa transformação de acordo com as nossas possibilidades. E claro, tanto quanto possível, fazer aquilo que ele fez e muito mais. Porque o próprio Cristo já disse sobre isso. Que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Então, na verdade, todos os exemplos que chegam para nós, observando, por exemplo, dentro do meio espírita nós temos a vida de Divaldo Franco, uma vida dedicada a trabalho, a sacrifício, a renúncias, para poder fazer aquilo que ele faz. Nós tivemos a vida de Chico Xavier, nós tivemos a vida de tantos outros expoentes dentro da doutrina espírita, que também tiveram condutas e fora dela também. Quer alcançar o conhece-te a ti mesmo? A gente pensa assim, se comporte como Madre Teresa de Calcutá. Só que o detalhe é que Madre Teresa de Calcutá, embora tivesse toda a nobreza das suas ações, também vivia seus próprios conflitos. Então nós percebemos que por mais elevado que seja o espírito, ele também vive seu próprio processo. Então nós temos que começar a buscar dentro de nós, a necessidade dessa mudança. Primeiro eu tenho que achar que é necessário. Tenho que reconhecer a necessidade. E depois traçar a estratégia para que eu possa realmente alcançar isso tudo, tanto quanto possível, na maior velocidade possível. Mas cada um dentro da sua própria velocidade. E cada um dentro das suas próprias condições. Então vamos aqui primeiro ver o que Santo Agostinho trouxe para nós. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que eu havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas,
indagai o que fizeste e com que fito agiste em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que a censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda isso: se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que os espíritos, o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo, e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivos de repouso para a vossa consciência ou indicarão o mal, que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave de melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma das vossas ações, perguntai como qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E realmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral como negociante o faz com seus lucros e perdas. Eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Ou seja, encontrar nesse caso, fazer um balanço dos lucros, né? Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é nesse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ou seja, o presente é real, é agora. O futuro é o seja que Deus quiser, né? Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de nós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Então, seguindo aquela trajetória, primeiro os Espíritos tiveram e ainda têm um grande trabalho de mostrar essa realidade que nós ignoramos durante tanto tempo. Naquela época, isso quem disse, que eu já falei para vocês, foi então Santo Agostinho, né? Quando eu falei para vocês sobre a elaboração da doutrina espírita, nós tivemos ali as mesas girantes, tivemos ali os fenômenos
de aparições, os médiuns que foram estudados, e Kardec elaborou muito bem o livro dos médiuns, abordando cada um desses fenômenos, e depois nós tivemos outros pesquisadores que viram materializações, mudanças, movimentos de objetos, psicografias e tudo mais. Naquela época isso aconteceu. Na atualidade isso continua acontecendo. Quando nós vemos as cirurgias espirituais, quando nós vemos as pinturas mediúnicas, as músicas mediúnicas, as psicografias, filmando médiuns psicografando. Então foi um trabalho que os espíritos tiveram de mostrar que o fenômeno é real e que esse fenômeno tem uma causa que é verdadeira, que é exatamente a existência dos espíritos fora da matéria. Depois disso, como nos lembra aqui Santo Agostinho, foi necessário continuar com os fenômenos, embora modificados agora, não temos mais preocupações de atingir as pessoas, chocar as pessoas. Nós temos agora que sensibilizar as pessoas. Daí nós percebemos claramente, é uma conclusão que nós chegamos com naturalidade, de vermos agora que tudo vem de um modo mais suave. Nós tivemos na década de 1970, 1980, aquelas cirurgias espirituais, grande abraço, Brock, aquelas cirurgias espirituais feitas pelo Dr. Fritz, através do José Arigó, cortava, enfiava objetos no nariz, nos olhos, canivete, injetava substâncias que eram tóxicas, aquela coisa toda, para mostrar para as pessoas que esses fenômenos eram verdadeiros. Hoje nós temos as cirurgias espirituais feitas através de imposição de mão, nós temos pinturas mediúnicas, nós temos poemas chegando através dos espíritos, os livros sendo publicados. Então, não é uma questão de contra ou a favor, fraterna, é uma questão de necessidade. Como eu falei para vocês, era uma época em que a sociedade deveria ser chocada por aquilo tudo. Hoje, raramente nós vemos uma cirurgia desse tipo. Hoje nós vemos a imposição de mãos, até porque também era necessário chocar as pessoas para que elas acreditassem naquilo que elas estavam vendo. Então é claro que tudo aquilo que choca, tudo aquilo que fere os nossos sentidos, a nossa sensibilidade, é algo que nós devemos evitar. Mas para aquele momento era necessário. Tanto que, como eu falei para vocês, hoje, o que nós vemos quando mostra, como foi o caso que eu falei para vocês no início do estudo, eu comentei aqui que ontem no Jornal da Bandeirantes, nós tivemos uma reportagem, uma série de reportagens chamada Cura pela Fé. E o primeiro episódio dessa série foi exatamente o Centro Espírita Perseverança aqui em São Paulo. E aqui então filmaram algumas cenas de tratamentos espirituais que eram aquelas macas completamente limpas, higienizadas, com aqueles lençóis brancos, as pessoas vestidas de roupa branca, fazendo imposição de mãos. Não mais cortes, objetos do cotidiano para chocar as pessoas. Nada disso. Então vemos que o mundo espiritual tem essa preocupação. Mas tudo tem a sua fase. Tanto que no início, quando nós voltamos no Antigo Testamento, deixa eu fechar esse raciocínio, senão a gente não conclui o nosso assunto de hoje. No início, nós tínhamos no Antigo Testamento o registro de animais que eram sacrificados em holocausto a Deus. Ou seja, um sacrifício a Deus queimando os animais em cima de um altar. Hoje nós nos dirigimos a Deus através do pensamento. Tivemos ali alguns milênios que se passaram para que nós pudéssemos mudar essa nossa atitude. E ainda tem muito para vir ainda por cima, né? Mas muito bem, foi o que Santo Agostinho lembrou então, que primeiro eles deveriam mostrar de uma forma contundente a sua existência. Depois nós tivemos ali a moralização, essa educação moral. Então essas atitudes que nós temos de mudança de comportamento, elas visam na verdade esse futuro espiritual, que para nós ainda é objeto de fé, não é um objeto de convicção. Para nós espíritas, que falamos nisso o tempo todo, falamos nos espíritos, falamos na vida espiritual, falamos nos ambientes possíveis do mundo espiritual, falamos sobre processos de evolução, reencarnação, nós falamos de vários temas que o tempo todo nos colocam em contato direto com essa realidade. Embora para muitos de nós
não conseguimos ter o contato realmente com elas, eu não consigo ver, eu não consigo sentir, mas eu estou constantemente sendo educado a modificar meu pensamento para ter essa convicção. E isso faz com que as minhas ações morais do presente sejam mais objetivas para alcançar realmente esse futuro que eu desejo. Eu já sei, por exemplo, que todos nós vamos morrer. Lamento dizer isso para vocês, mas é verdade. Tá? Todos nós vamos morrer um dia. Quando nós chegarmos nessa condição, nós vamos para o mundo espiritual. Todos nós não temos dúvida nenhuma a esse respeito. A pergunta é, como nós vamos para o mundo espiritual? E aí nós já começamos a compreender que o modo como eu vivo hoje é o modo como eu continuarei no mundo espiritual. Vaninha, para de chorar. Você vai, tá? Não se preocupa. Então, o que nós temos que pensar? Que é o modo como nós vamos para o mundo espiritual. A vida que nós temos hoje, com o nosso conteúdo mental, com o nosso conteúdo moral, com o nosso conteúdo intelectual, essa é a bagagem que nós vamos levar ao adentrarmos ao mundo espiritual. E essa bagagem, ela vai nos proporcionar facilidades ou dificuldades. Vai depender do modo como nós lidamos com esse acúmulo de valores e informações que nós adquirimos hoje. Então estamos aprendendo. Então sabemos que mesmo que eu não tenha certeza para onde eu vou, ou de que forma é o lugar que eu vou, eu já tenho entendimento de como eu vou. Se eu vou de um modo sereno, se eu vou de um modo perturbado, se eu vou de um modo desorientado, nós já podemos fazer uma previsão. Basta a gente analisar a vida que nós temos hoje. Se eu tenho uma vida problemática nas minhas relações, uma vida frustrante no meu cotidiano, uma vida de sacrifícios que eu faço de um modo obrigatório, uma vida de dor, seja uma dor moral, seja uma dor física, é exatamente isso que nós vamos levar. Então, na verdade, essa transformação começa exatamente agora para que ela possa ter continuidade no futuro. Mas nós estamos falando disso tudo por quê? Esse sacrifício mais agradável a Deus, que é exatamente o tema que nós estamos estudando hoje, mostra que toda a relação que nós temos com o mundo espiritual, ela terá maior ou menor qualidade dependendo daquilo que nós vivemos hoje. E nesse caso, bem-aventurados os misericordiosos, que é o título do nosso capítulo, fala exatamente da misericórdia que nós temos nas relações com outras pessoas. A misericórdia nos leva à compaixão, a misericórdia nos leva ao perdão, a compaixão, a misericórdia nos leva à caridade. Tudo isso como resultado desse sentimento de nobreza que nós estamos desenvolvendo. E aqui então Jesus, quando disse lá no Sermão do Monte, felizes os misericordiosos, felizes aqueles que se sensibilizam com o outro, significa exatamente que nós só alcançaremos a felicidade através também dessa condição. Vamos aqui ver o que Kardec fala para nós a esse respeito. Deixa eu pegar aqui. Está aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, item número 7 que eu já li para vocês. Portanto, se está fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Como nós já conversamos, essa oferta pode ser a oferta de uma promessa, pode ser a oferta de uma prece, pode ser uma oferta de um sacrifício pessoal. Isso de nada adianta, ou vai adiantar muito pouco, se eu ainda tiver no meu coração todos esses sentimentos negativos que eu alimento por mim mesmo ou eu provoquei em alguém. Kardec diz então, quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros e que, se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado.
Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Então a gente viu aqui que é um texto muito pequeno, mas que traz para nós um significado muito grande. Aqui então essa depuração que nós estamos fazendo. E um detalhe interessante, e isso é importante a gente ter esse esclarecimento, para que a gente não utilize um remédio placebo. Placebo é aquele comprimido de farinha que nós comemos para fazer um efeito psicológico, né? Ou então aquelas gotinhas de água para fazer um efeito positivo. Eu me lembro que minha sobrinha, quando era criança, toda vez que ela dizia que estava com dor de cabeça, a gente dava água com açúcar para ela e melhorava. Então quando ela estava com dor de cabeça, ela pedia água com açúcar. Depois de um tempo, melhorava. Então o que a gente tem agora? No mundo espiritual, a gente tem que tomar atitudes mais efetivas, não mais através de um efeito secundário daquilo que se faz, mas ser principalmente um efeito objetivo. Significa o seguinte, que quando os Espíritos dizem para nós que a prática da caridade é a melhor prática que nós podemos ter, tanto que se diz, fora da caridade não há salvação, nós temos que entender exatamente qual é o efeito da caridade junto a nós. E mais do que isso, quais são os tipos de caridade que nós temos? Nós vamos estudar sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando se fala sobre os tipos de caridade, a caridade, na verdade, ela começa com o sacrifício pessoal. Um sacrifício do orgulho, um sacrifício do egoísmo, um sacrifício dos interesses, um sacrifício da nossa acomodação, um sacrifício dos nossos prazeres, em benefício de um bem maior. Porque é matemático isso, nós só conseguimos oferecer aquilo que realmente é possível. Nós fazemos o máximo de sacrifício que nós podemos. Seria mais ou menos como se nós disséssemos que nós faremos uma viagem de avião e esse avião tem combustível X para fazer aquele percurso. E por mais que nós queiramos fazer ali um sacrifício X mais 1, não tem como. O nosso combustível só vai até ali. Então, conforme a gente vai depurando os nossos sentimentos, a gente vai conseguindo utilizar o máximo desse combustível. Porque se ele tivesse um tanque cheio, hoje nós utilizamos 1/3 desse tanque, porque os outros 2/3 nós reservamos para o nosso conforto pessoal. Mas a nossa sobrevivência poderia ser facilmente alcançada utilizando todo o combustível daquele tanque. Mas então nós reservamos. A gente faz um pouquinho, faz ali um cálculo para ver se dá, se não dá, quem merece o nosso sacrifício, quem não merece, qual benefício nós teremos, qual não teremos. Então todos esses cálculos são feitos exatamente porque nós ainda estamos acomodados a viver em função dentro dos nossos próprios interesses. Ou seja, o egoísmo enraizado, presente dentro de nós. Né? Exatamente, né, Hermes? Se não tiver, já era, né? Então, a nossa opção é a seguinte, é fazermos uma transformação para quebrarmos cada vez mais essa barreira que existe dentro de nós. Essa barreira que nos impede de agirmos um pouco mais do que poderíamos agir. E nesse sentido, nós começamos então com o trabalho de caridade, que é aquele efeito
placebo, que na verdade não chega a ser placebo, mas ele é bastante estimulante para nós, porque nos ajuda nessa mudança, nessa transformação. Porque nós começamos a ter contato com a dor das pessoas, nós começamos a nos sensibilizar cada vez mais, e isso vai quebrando gradativamente dentro de nós essa barreira que ainda existe, e que se encontra muito bem solidificada. Então nós vamos trabalhando na caridade, e aí então nós aprendemos da caridade moral também. Sacrificar o nosso ego, sacrificar o nosso orgulho, em função da harmonia na convivência com outras pessoas. Daí então o exercício da misericórdia, do perdão, da renúncia, desse sacrifício mais agradável a Deus. Então, ao trabalharmos, seja no nosso centro espírita, seja numa associação, seja o nosso trabalho individual que nós fazemos, em sacrifício de alguém, nós temos que ter consciência que nós estamos nos beneficiando exatamente pelo aprendizado que essa experiência nos proporciona. Isso dentro de nossas casas, isso junto a um vizinho, isso dentro da nossa empresa, dentro do centro espírita, onde quer que nós estejamos. Essa caridade é fundamental. Pelos frutos que nós vamos colher e pelo reflexo que isso vai ter sobre nós, que é exatamente essa depuração. Aquele que pratica caridade, ele não consegue ser absolutamente egoísta. É impossível, porque ele acaba se sensibilizando. Então os espíritos dizem assim, olha, trabalhe muitas vezes numa prescrição, naquela prescrição de tratamento espiritual, que chega para nós do mundo espiritual, os espíritos dizem assim, tome tal remédio, é o primeiro item, é uma opção. O segundo, leia tal livro, para que você possa se instruir. E o terceiro, e estudar naturalmente. E o terceiro, vá trabalhar de tal forma. Então são utilizados esses três meios no tratamento espiritual. Aqueles que atingem o corpo, aqueles que atingem a mente e aqueles que atingem o coração. Porque esses três elementos que compõem a nossa personalidade, eles estão intimamente ligados. E os três devem ser devidamente trabalhados. Porque do contrário, nós continuaremos sempre naquela doença, daquele jeito meio capenga. Tenta curar de uma coisa para piorar a outra. Então os espíritos passam para nós, nesse caso da prática caritativa, exatamente esse trabalho moral que afeta o nosso coração. Consequentemente estimula o nosso intelecto. E consequentemente mantém em harmonia o nosso corpo físico, dispensando, por exemplo, um tratamento médico. Isso é o resultado que nós temos. Então, não é fazer a caridade porque disseram que fazer, porque disseram que eu tinha que fazer, não é fazer a caridade porque eu faço parte de um grupo que todo mundo faz. Eu tenho que fazer porque eu sei que isso vai ser benéfico para mim. Isso vai me ajudar a fazer uma reavaliação dos meus próprios valores. Importante para nós. Hermes lembrou aqui, né, aquela história, antes de acusar alguém, olhe-se no espelho. E muitas vezes não é uma questão de agressividade, é uma questão de necessidade. Que a gente vai olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, coitadinho dele, está tão doentinho. E quando a gente se olha no espelho, a gente percebe que o coitadinho, o doentinho, somos nós. Aqui, quando se fala sobre a renúncia do ressentimento, que é o tema que foi trazido para nós por Kardec, quando ele diz assim, e que Jesus ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. Vamos agora entender o que são os ressentimentos. Nós estamos aqui agora num texto do livro Momentos de Saúde, por Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, que vai falar para nós exatamente sobre isso. Tragédia do ressentimento. E nisso, enquanto eu vou lendo para vocês vão assim, pegando aquilo que vocês acharem necessário, como se fosse assim, eu passar uma cesta na frente de vocês, claro que eu estou segurando a cesta também porque eu vou pegar, eu vou passando para vocês como se estivesse cheio de frutos, de doces, e conforme eu for passando e vocês acharem que é importante, vocês peguem. E aí guardemos, façamos uma reflexão daquilo que nós estamos vivendo hoje, das necessidades que nós temos, de reajustarmos-nos diante das pessoas e diante de nós mesmos. Vamos lá então aqui, para a gente poder fechar aqui o nosso estudo.
A tragédia do ressentimento. As pressões psicossociais, socioemocionais, econômicas e de outras origens desencadeiam distúrbios variados, nos quais mergulha uma larga faixa da sociedade. Provocando medo, ansiedade, amargura, desarmonizam o sistema nervoso dos seres humanos, conduzindo a neuroses profundas que, quase sempre somatizadas, são responsáveis por enfermidades alérgicas, digestivas, do metabolismo em geral, facultando a instalação de processos degenerativos. Os temperamentos frágeis, sob pressão, procuram realizar mecanismos de fuga, caindo em estados fóbicos e depressivos ou recorrendo à violência como forma de afirmação e defesa da personalidade. Muitos resíduos psicológicos se lhe instalam no campo emocional e mental, dando lugar a perturbações de comportamento e a doenças diversas, que permanecem sem diagnose adequada. Pessoas mais sensíveis, que não conseguem suportar e superar esses fenômenos das pressões constritoras, refugiam-se em ressentimentos, que as infelicitam e predispõem-se a reagir sempre, deferindo dardos venenosos contra aqueles que se lhe transformam em inimigos reais ou imaginários. Algumas intoxicam-se de mágoas e fenecem. Outras, inconscientemente, tornam-se vítimas de insucessos afetivos, financeiros e sociais. Diversas fracassam na autoestima, desvalorizando-se e fazendo o jogo da autodestruição. O ressentimento é responsável por muitas das tragédias do cotidiano. O ressentimento é tóxico que mata aquele que o carrega. Enquanto vibra na emoção, destrambelha os equipamentos nervosos mais sutis e produz disritmia, oscilação de pressão, disfunções cardíacas. Não vale a pena deixar-se envenenar pelo ressentimento. Nem sempre ele se manifesta com expressões definidas, camuflando-se nas fixações mentais e às vezes passando despercebido. Há pessoas ressentidas que não se dão conta. Um autoexame enérgico auxiliar-te-á a identificá-los nos refolhos da alma. Logo depois, prosseguindo na sua busca e análise, descobrirá suas raízes, quando teve ele o início e por que se instalou no ser, passando a perturbar-se. Verificará surpreso que és responsável por lhes dar guarida e vitalizares, deixando-te por ele consumir. Os indivíduos que te foram cruéis, familiares, conhecidos, mestres, na infância e durante a vida, não tinham nem têm dimensão do que fizeram ou estão a fazer. Sequer se aperceberam de seus desmandos e incoerências em relação a ti. A seu turno, sofreram as mesmas agressões quando crianças e apenas reagem conforme haviam feito outros em relação a eles. O teu primeiro passo será compreendê-los, considerando-os sem responsabilidade nem esclarecimento, sem má intenção em relação a ti. Mediante tal recurso os compreenderás e os perdoarás posteriormente, libertando-te. Arrancada a causa injusta do ressentimento, despertarás de imediato em paisagens sem sombras, redescobrindo a vida e desarmando-te em relação às outras pessoas que antipatizavas ou das quais te mantinhas em guarda. Ademais, o mal que te façam somente te perturbará se o permitires, acolhendo-o. Em caso contrário, tornará à sua origem. Vive, pois, sem mágoas. Depura-te, ressentimento nunca. Essa, então, passagem que nós temos das instruções de Joana de Ângeles, falando exatamente sobre isso. Aliás, Joana sempre trouxe para nós os efeitos psicológicos das nossas ações e das nossas escolhas. Ela fala sobre os diversos sentimentos.
tem um livro muito interessante para quem gosta, chamado Conflitos Existenciais. Nesse livro, nesse livro, ela trata das diversas situações, como ressentimento, egoísmo, ciúmes, depressão e dentre tantos outros. E desses tipos de conflitos que nós vivenciamos, é aquilo que não apenas nos torna doentes emocionalmente e fisicamente, mas também nos tornam doentes moralmente. Porque a doença moral, ela nada mais é do que os conflitos que nós vivemos em nós mesmos. São todos os distúrbios que nós vivemos que tira a nossa tranquilidade, que tira a nossa paz, que tira a nossa harmonia. E diante desses desequilíbrios, nós temos que compreender sempre que no momento em que nós estabelecemos uma relação íntima e direta com o mundo espiritual, ela acaba sendo ofuscada exatamente por essas nossas limitações. Então nós temos que primeiro limpar toda essa sujeira moral que existe dentro de nós. Tirar toda a sujeira emocional que nós acumulamos durante muito tempo. Para que nós tenhamos equilíbrio suficiente para estabelecermos essa relação de um modo mais equilibrado e mais saudável. E o mais importante de tudo, normalmente nós estabelecemos uma relação com o mundo espiritual a partir das nossas necessidades e interesses. As necessidades vêm exatamente em função daquilo que nos fazem sofrer. Daquilo que nos faz sofrer. Então, se eu estou sofrendo, eu recorro ao mundo espiritual para aliviar o meu sofrimento. Se eu consigo depurar o meu coração, eu busco o mundo espiritual pelo simples desejo de entrar em sintonia, de oferecer a minha contribuição e de receber aquilo que está à minha disposição. Então nós não vamos mais motivados pelo interesse, nós vamos simplesmente pela vontade de fazer. Porque o interesse sempre tem alguma coisa em troca. Eu preciso, então eu busco. A vontade é assim, hoje eu estou a fim de fazer isso. Nós podemos perceber que quando nós estamos de bem com a vida, que é exatamente esse estado de espírito que nós precisamos buscar, nós temos mais disposição para fazer coisas que normalmente nós não faríamos. Você tem que resolver um problema, você tem que arrumar alguma coisa, você tem que visitar alguém. Estou a fim de fazer isso hoje. Acordei animado, o sol está brilhando, os passarinhos estão cantando, o amor até existe, estou feliz da vida hoje. E aí então eu levanto com disposição e faço tudo aquilo que eu quero. Esse estado deve ser para nós um estado constante, não um estado de exceção. Porque o que nós percebemos hoje é um estado constante de aborrecimentos, de preocupações, de perturbações. E aí de vez em quando a gente acorda de bem com a vida. A pergunta é, o que nos impede de acordar todos os dias de bem com a vida? E de vez em quando, que vai ser inevitável num mundo como o nosso, encontrar situações que vão exigir de nós um esforço maior para resolver. Numa relação, num problema pessoal, na administração da nossa rotina. Então nós temos que trabalhar o quê? Para acordarmos todos os dias de bem com a vida. Isso significa um elevado estado de espírito. Então, se nós não temos condições hoje, busquemos, como Joana sempre recomenda para nós, busquemos a orientação psicológica, busquemos um trabalho caritativo, como os espíritos recomendam, busquemos um trabalho que nos dê motivação, para que a gente possa alcançar esse estado de harmonia com o mundo espiritual. Automaticamente nós estamos, sem perceber, sacrificando aquilo que para nós é o mais doloroso, mas que ao mesmo tempo é aquilo que é mais agradável a Deus. Tem uma frase que diz assim, que um pensamento de um sábio que diz assim que quando nós trabalhamos com aquilo que nós gostamos, nós não percebemos que estamos trabalhando. Se nós vivemos a vida que nós gostamos, que nós construímos, nós não percebemos os sacrifícios da vida. Nós entendemos como desafios, como situações que surgem. Mas não é aquela vida infeliz. E é um trabalho absolutamente necessário que nós precisamos fazer dentro de nós.
E ele começa com o quê? De trabalhar os nossos sentimentos com relação a nós mesmos, com relação aos outros. Esse deve ser o nosso foco nesse estágio de transformação que nós estamos agora. Meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje então. Nós lemos aqui no nosso o Evangelho segundo o Espiritismo, o item número 7 e 8 desse capítulo que trata, desse item que trata do o sacrifício mais agradável a Deus. O próximo tema que a gente vai estudar vai ser o argueiro e a trave no olho, que é um tema que todos nós conhecemos tanto, mas que nós ainda temos uma dificuldade muito grande de evitar, que é exatamente o caso dos julgamentos e das críticas. Então, por enquanto, a gente para por aqui, e na próxima quinta-feira, que vai ser o nosso encontro para tratar do estudo do Evangelho, a gente continua com ele então. Lembrando que amanhã é quarta-feira, a gente vai estudar o livro A Gênese, continuando sobre o papel da ciência na Gênese, né?